Planalto de Piratininga, região onde está situada a cidade de São Paulo, é marcado pela presença de grandes rios que formam a bacia do Tietê. Nascendo em pequenas grutas protegidas pela vegetação da Mata Atlântica, essas águas dirigem-se para o interior do sertão paulista. O rio Tietê, antigamente chamado de Anhembi, era a principal via de acesso do Planalto. As casas bandeiristas, estrategicamente situadas em função dessas águas, protegiam os caminhos fluviais. Até os dias de hoje permanecem como testemunhas da história. A história do reconhecimento das casas bandeiristas iniciou-se em 1915, quando o prefeito de São Paulo, Washington Luiz, e o arquiteto Victor de Bougat visitaram o sítio do Padre Inácio. Na década de 30, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, começou o processo de tombamento e de restauro desses monumentos. Um dos mais importantes idealizadores e colaboradores desse processo foi o poeta e escritor Mário de Andrade. Em 1944, Mário de Andrade comprou o sítio de Santo Antônio e doou a propriedade ao Brasil, destinando o monumento ao uso comunitário. Pouco depois, o arquiteto Eduardo Nise de Mello também comprou e doou ao Estado brasileiro o sítio do Mandu. Com o passar do tempo, através de estudos e de pesquisas de campo, novas casas foram sendo identificadas e restauradas, como a Casa Urbana de Santana de Parnaíba. Como resultado de um grande esforço conjunto, edifícios arruinados foram transformados em monumentos abertos à visitação pública.
No início dos anos 50, como parte das comemorações do 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo, o governo paulista restaurou a Casa do Butantã, rebatizando-a como Casa do Bandeirante. Logo após sua inauguração, a Casa do Bandeirante foi visitada pelo ex-presidente Washington Luiz, acompanhado pelo historiador Afonso Toné. Em seguida, Toné e Washington Luiz foram ver o sítio do Padre Inácio, também já restaurado. A Casa do Sítio Morrinhos está implantada no início das encostas da Serra da Cantareira, dominando o vale do Rio Tietê e possibilitando ampla visão do Planalto de Piratininga e do centro da cidade de São Paulo. Originalmente foi uma residência rural, servindo como sede de fazenda e posto de vigilância e proteção aos caminhos que transpunham a Serra da Cantareira e seguiam para a Vila de São Paulo. As reformas posteriores adaptaram a construção inicial para o uso dos monges beneditinos, que no início do século XX passaram a utilizar o sítio como local de repouso e meditação. A casa principal foi construída no início do século XVIII. Na verga da porta de entrada está inscrita a data de 1702. A Casa do Sítio de Santo Antônio foi construída por volta de 1640 em planta retangular. Um grande alpendre senhorial sustentado por colunas de madeira dá entrada ao edifício. A cobertura da casa é um telhado de 4 águas com uma longa cumieira. Seu interior é amplo e silencioso, iluminado por uma luz discreta e mansa, denotando separação entre a vida familiar e as atividades econômicas. É o mais perfeito exemplo do partido da arquitetura colonial paulista, marco zero de uma tradição construtiva, destacando-se pelo equilíbrio de suas proporções e por suas grandes dimensões. O conjunto arquitetônico do sítio de Santo Antônio é constituído pela casa e por uma capela, situados em uma paisagem privilegiada, em perfeita integração com a natureza. É o único sítio onde podemos ter a dimensão da empresa bandeirante. A capela é separada da casa, e as áreas vizinhas eram ocupadas por engenhos, armazéns e residências para os servos da família principal. Pelas janelas, vê-se a vegetação e as águas de um açude fronteiro.
A casa do sítio do Padre Inácio possui um amplo telhado, com elegantes curvaturas que terminam apoiadas em longos beirais, assentados sobre cachorros de madeira entalhada. O encontro das 4 águas está encimado por um ornamento de barro cozido, com 4 pontas em curva. Segundo a tradição, serve para afugentar os maus espíritos. É uma construção erudita, perfeito exemplo do agenciamento característico da arquitetura bandeirista, com volumetria equilibrada e harmoniosa. Na capela, um óculo faz a ligação entre o interior e o exterior. Em suas paredes brancas, as sombras produzidas pelo telhado assemelham-se às de um relógio de sol, marcando as horas do dia. É a única casa bandeirista que possui um andar superior, uma ampla plataforma que domina os 2 lados e os fundos do edifício. Neste grande sótão, as janelas estão no nível do chão, acentuando o caráter de fortificação do edifício. No cotidiano, servia como depósito de gêneros alimentícios, armas, ferramentas e outros utensílios. As colunas do alpendre e as almofadas das portas e janelas exibem entalhes geométricos em relevo, característicos da arquitetura bandeirista. Foi erguida em taipa de pilão, seguindo uma planta quadrada. A casa do sítio do Mandu tem um amplo telhado de 4 águas, característico das casas bandeiristas, realçando a geometria de suas formas arquitetônicas. Possui 2 alpendres, um à frente, destinado a receber os visitantes, outro aos fundos, com a função de abrigar as tarefas domésticas. Nesses alpendres, destaca-se a delicada lavra das madeiras das colunas. Em harmonia com a vegetação, as curvaturas do telhado recolhem as águas das chuvas, jogando-as para longe das paredes da casa.
A Casa do Butantã, como todas as casas bandeiristas, foi construída em taipa de pilão. Na geometria de suas formas, observa-se uma arquitetura funcional e despojada, com poucos adornos além dos entalhes das madeiras. A planta é quadrada e orientada pelos pontos cardeais. A frente está voltada para o oeste, onde originalmente corria o Rio Pinheiros. De sua posição, dominava uma grande extensão do Rio Pinheiros, via de transporte e comunicação com a Vila de Santo Amaro e com o centro da Vila de São Paulo. A tradição de Santana de Parnaíba atribui ao bandeirante alcunhado Anhanguera a propriedade desta casa, situada no centro histórico da cidade. São notáveis as janelas guarnecidas de conversadeiras, assentos colocados na taipa das paredes, pelas quais o arquiteto Luiz Saia identificou a casa de Parnaíba. Da casa construída em taipa de pilão no início do século XVII, só restou a metade. Não é impossível que originalmente tivesse a planta característica das casas bandeiristas, o que incluiria um alpendre à sua frente. No século XVIII, sobre os alicerces e as paredes de taipa da metade derrubada, foi construído um casarão de 2 andares. A casa do Sítio da Ressaca está situada nas cercanias de um antigo caminho que, partindo do litoral, levava a Santo Amaro. Na verga da porta principal está gravada a data de 1719. Foi construída em taipa de pilão, com telhado de 2 águas e paredes internas de pau a pique. Embora seja uma casa de menor porte, estão presentes os elementos característicos da arquitetura colonial paulista. A Casa do Caxingui, também conhecida como Casa do Sertanista, tem planta aproximadamente quadrada. Seu esquema construtivo é bastante fechado, com poucas aberturas, apenas uma janela de cada lado, ressaltando o caráter militar do edifício, concebido também em função de defesa contra possíveis ataques indígenas. O resultado são extensas paredes brancas onde as janelas de vergas retas apenas acentuam os planos cerrados. Datada do início do século XVIII, a Casa de Mauá assinala a importância do sítio em que está situada, às margens do rio Tamanduateí, guardando um dos mais antigos caminhos de acesso ao Planalto de Piratininga. A Casa do Quinzinho é um exemplar tardio das casas de tradição bandeirista.
As modificações na planta e os acentos decorativos indicam que, com a passagem do tempo, foi inevitável a evolução do modelo original. A casa da fazenda Capuava foi restaurada e atualmente é sede de um hotel. A capela conserva suas funções originais. A casa do Paudalho tem planta retangular, telhado de 2 águas e um vasto alpendre sobre o Tietê. Envolta em densa vegetação, conserva a atmosfera dos tempos passados. A Casa do Rosário, de partido tipicamente bandeirista, possui à frente um grande alpendre, com 2 magníficos pilares de madeira, e uma escada de pedra ligando a residência a um pátio calçado e murado com pedras. Apesar de alguns anexos posteriores à sua construção, está bastante conservada em relação ao seu projeto original. Ainda hoje serve como residência, habitada pela mesma família desde 1756. Em seu interior, são notáveis a altura do pé direito da sala e a amplitude dos seus espaços. À frente da casa, um pouco abaixo, estão as instalações onde se situava um antigo engenho de cana-de-açúcar. Esta estrutura de 2 águas, que também possui alguns anexos posteriores, foi construída em taipa com vigas de madeira, nos moldes perfeitos das principais construções quinhentistas realizadas no Planalto de Piratininga. Embora não se saiba exatamente a data de sua construção, sua forma é das mais primitivas, provável núcleo arquitetônico de onde se desenvolveu o partido da Casa Bandeirista. A dimensão das vigas utilizadas em sua construção indicam a disponibilidade e a durabilidade de madeiras de qualidade extraída de árvores de grande porte. A Casa do Tatuapé está situada a pouca distância das margens do rio Tietê e do córrego Tatuapé, testemunhando a função que as casas bandeiristas tinham como posições de defesa e vigilância sobre os caminhos coloniais, originalmente coincidindo com o primitivo traçado dos cursos d'água. O exíguo terreno em que hoje está colocada não permite perceber sua relação com a paisagem e com os rios, nem sua antiga função de sede de uma grande fazenda. Conserve em suas madeiras a tradição dos delicados entalhes em forma de losango, conhecidos como doce de leite.
Com o tempo, a casa foi totalmente envolvida pela malha urbana. As largas paredes de taipa de pilão são o elemento estrutural característico das casas bandeiristas. As paredes são erguidas com terra socada em formas de madeira, sustentadas por paus que, depois de retirados, deixam buracos na taipa. A taipa é um material ecológico, perfeitamente adaptado às condições de Piratininga. Nas complexas estruturas que sustentam os grandes telhados, os variados detalhes funcionais e decorativos, nos vãos das portas e janelas, a madeira é trabalhada de forma precisa e econômica, criando poéticos efeitos visuais. Os entalhes decorativos são discretos e perfeitamente identificados com a concepção funcional do edifício. O equipamento da casa bandeirista é econômico, respondendo de forma prática às necessidades de uma vida despojada. A serra é o instrumento fundamental para trabalhar a madeira. O ralador de mandioca fornece a alimentação básica. Os jiraus são os locais de depósito de bens e de mercadorias. A religiosidade é íntima e familiar. O contraste do vermelho das telhas com o azul do céu é modulado por inclinações descritas por meio de elegantes curvaturas. Abrigada sob grandes telhados, a vida familiar é socialmente fechada. Os telhados se prolongam em beirais que protegem as paredes das águas pluviais. O vigamento assimétrico produz as curvaturas dos encontros das águas dos telhados, arrematadas por madeiras entalhadas. Essas decorações evocam fantasias oceânicas, expressando saudades do mar distante. Estes beirais requerem um trabalho complexo de encaixes de madeira. Os grandes alpendres abertos para a paisagem são os lugares da vida social e dos negócios bandeirantes.
envolvidas pela malha urbana ou descansando em zonas rurais, as casas bandeiristas foram restauradas e transformaram-se em monumentos históricos. O sítio de Santo Antônio é a única casa bandeirista em que há uma capela exterior separada da residência. O alpendre foi cuidadosamente restaurado, mostrando perícia na utilização das madeiras e liberdade no uso das cores. Em seu interior, a presença dos dourados não é exuberante, mas apenas ritual. Os ornamentos singelos indicam a mão de obra indígena em sua fatura. A iluminação sugere relações entre uma religiosidade introvertida e um mundo exterior, cheio de luzes. Os jogos de luzes produzem encantamentos visuais, relacionando a arquitetura com a natureza. E o telhado da torre da capela aponta para as estrelas do Cruzeiro do Sul.